Olá pessoal, boa noite. Turma, hoje como é de praxe, nossa aula de segunda-feira é gravada, mas isso não significa que vocês não precisam ver. Passar alguns recados para vocês. Primeiro, eu não recebi a atividade de sexta-feira de todo mundo. Gente, as atividades de sexta, elas representam horas práticas de pesquisa. Nem todos vocês estão enviando. Então, nesse módulo, alguns de vocês não estão com nota boa. E se isso continuar, talvez não passe nem para o quarto. E segundo, as nossas aulas, essa é a última desse módulo. Então, a gente vai ter uma revisão hoje. Na verdade, a gente vai finalizar. Eu vou falar de alguns conceitos ao final da aula para falar sobre a provinha que nós vamos fazer amanhã. Então, hoje é a última aula. Nós vamos falar sobre descarte. Ao final eu vou falar um pouquinho sobre um apanhado geral da matéria. E amanhã nós vamos fazer a prova. É aquela atividade nossa que a gente só faz a prova de avaliação. Mas antes de passar para o próximo módulo, que é o último, que é o quarto módulo, que é prevenindo acidentes na cozinha, vocês têm que fazer todas as atividades que não foram feitas. Senão a nota de vocês não vai atingir aquela média que precisa para passar para o quarto módulo. E aí vocês podem sair prejudicados depois na hora de mandar, de pedir a certificação. Então não deixa para a última hora. A aula de sexta-feira é pesquisa, mas é uma aula que vocês fazem que é hora prática. É o mesmo que está numa sala de aula. Eu sempre me coloco à disposição na sexta e na segunda, acompanhando vocês. Então esse horário das 7 da noite até 10 da noite, quem não está entendendo, não entendeu a matéria, não entendeu a pesquisa, não entendeu a videoaula, pode me mandar porque eu fico à disposição. Eu só mudo a modalidade da aula, mas não significa que eu não estou aqui. Então, gente, eu preciso contar com o apoio de vocês, tá bom? Em relação à participação nas aulas também está deixando muito a desejar. E eu gostaria que vocês me ajudassem nesse momento, sendo mais participativo, prestando atenção, porque também tem umas atividades que estão chegando que elas não estão condizentes com o que eu estou passando na aula. Então, a impressão que eu fico, pessoal, é que muitas vezes, por eu não ver nem se vocês estão vendo a tela, é que parece que não estão vendo a aula. E aí chega a resposta errada, atraso no envio da atividade. Eu não quero ser o cara chato que vai cobrar de vocês, mas eu preciso de compromisso. É um curso de qualificação, vocês estão fazendo uma formação para um curso técnico. E não é qualquer curso, não é brincadeira. Então prestem atenção nos conteúdos. Amanhã vai ter prova avaliativa, façam ela. Na quarta-feira nós já iniciamos o último módulo, então eu preciso contar com vocês. Senão a nossa certificação vai ficar um pouco complicada, beleza? Mas tirando isso, vamos então dar início à nossa aula de hoje de segunda-feira. E vamos falar sobre descarte de resíduos, que foi sobre aquela pesquisa que eu pedi para vocês e que muito pouco aluno mandou ainda essa pesquisa. Mas eu vou fazer aqui agora um apanhado dessas informações. Bom, esse é o fluxograma básico que a gente passa em todas as nossas aulas, né? Ali a gente já passou pelas etapas de aprovisionamento, passamos pela etapa de processamento, passamos pela etapa de distribuição. E por fim de todas essas etapas tem uma última que não está citada, mas que é a etapa do descarte, que ela vocês podem ver ali pela imagem, que é a etapa lixo. A etapa do descarte ela está relacionada com todas as outras etapas. Por quê? Porque você tem descarte na hora da recepção, você tem descarte na hora do pré-preparo, na hora do preparo e da distribuição. Então todas as etapas nós temos descarte. Às vezes não de matéria-prima. Eu posso descartar uma embalagem, eu posso descartar um saquinho, uma caixa, um papel, mas alguma coisa eu vou descartar em cada etapa. Então, essa etapa ela é a última, mas ela participa de todas. Por quê? Porque em todas elas há alguma coisa de descarte. O descarte de lixo em restaurantes é um assunto que vem sendo abordado, pois há dúvidas se esses resíduos podem ser destinados ou reaproveitados. Muito do que vai às mesas não é consumido pelos clientes. Ademais, na cozinha, se produz restos orgânicos de alimentos, resíduos
de frituras, latas, vidros, papéis sujos, enfim, uma infinidade de resíduos que não podem ser destinados à reciclagem. Então, turma, aqui já tem o primeiro conceito, né? A gente fala dessa etapa. A gente já falou que o resíduo ele tem que ser descartado e que tem a reciclagem. Reciclagem é o reaproveitamento. Só que, claro, nós não fazemos esse reaproveitamento porque a gente não tem material nem equipamento para fazer isso. Então, a gente separa eles para eles serem coletados por empresas especializadas que fazem esse cuidado, que fazem esse tratamento desses resíduos. Então, uma parte a gente consegue reciclar. E nós temos a parte de matérias orgânicas, que elas em geral não são recicladas. Porém, há um processo, quando a gente fala de matéria orgânica em restaurante, que se chama compostagem, que também é feito por empresas especializadas, que elas fazem essa reciclagem desse resíduo orgânico. É como se fosse um reaproveitamento de alimentos. Claro, não é tudo que aproveita. Quando se faz uma compostagem, eles passam o que eles reaproveitam e como tem que ser separado. É como se fosse enterrar no solo, e o solo, os micro-organismos, bactérias, fungos, eles vão quebrando aquela matéria orgânica e uma espécie de adubação de solo. É uma forma mais natural, mais ambientalmente correta de se fazer uma reciclagem de resíduo orgânico. As leis ambientais brasileiras dizem que os resíduos de relevância ambiental não podem ser descartados junto ao lixo comum. Isso significa que os restaurantes precisam destinar os resíduos através de processos adequados, separando o que pode ser reciclado e o que deve ser levado aos aterros. A fiscalização em geral não cobra o descarte individualizado nos restaurantes pequenos, uma vez seus resíduos, em muitos dos casos, assemelham-se ao lixo doméstico. Geralmente, apenas restaurantes que produzem uma quantidade mais significativa de resíduos são fiscalizados quanto ao descarte adequado do lixo produzido. A lei brasileira, pessoal, então aqui a gente percebeu que ela é uma lei que, com relação ao descarte de resíduos, ela não está cobrando tanto quanto poderia ser cobrado. Mas também, quando a gente pensa num restaurante pequeno, o modo de produção dele vai se assemelhar a uma casa cheia de pessoas. Então ali você vai ter uma produção de um lixo quase doméstico. Isso muda quando eu aumento o tamanho do meu restaurante, o número de refeições que eu produzo. Então, quando eu chego num patamar que é definido pela lei ambiental, que aí eu já começo a ter uma grande produção, que eu começo a ter um descarte considerável de matéria orgânica, matéria reciclável, aí eu já tenho que ter alguns cuidados. Então ali, gente, a gente fala de mais de 100 refeições por dia, mais de 150, que aí você já começa a ter uma produção um pouco maior de resíduo. E ainda a lei ela ainda pode, às vezes, nem considerar essa produção. Então, quanto mais a gente já tem que ter uma preocupação em como fazer esse descarte de resíduos. As maiores dificuldades estão na separação, uma vez que em meio ao lixo orgânico também há papéis, embalagens, vidros, óleos, entre outros. Após o lixo separado, o problema passa a ser a destinação, tendo em vista que cada tipo de material deve ser enviado a um meio de tratamento diferente. O ideal é que se tenha um parceiro que possa se encarregar de todo este trabalho. Então, pessoal, o lixo de um restaurante quando as pessoas comem e tem lá um vasilhame de lixo para as pessoas jogarem fora aquele resíduo orgânico, a maioria acaba jogando o resíduo junto com o guardanapo, junto com o saquinho que envolve os talheres, junto com um sachê de ketchup, sachê de azeite, se forem descartáveis, né? Então, assim, aquele lixo que podia ser separado, ele acaba não sendo separado. O que pode ser feito nesse caso com relação ao descarte de resíduos? Você pode ter duas lixeiras, colocar uma lixo orgânico, lixo reciclável, tentar fazer uma adequação, tentar fazer uma orientação com esses comensais dessa unidade, mostrar para eles através de campanhas mesmo, seja em cima da mesa com
uns papeizinhos que você coloca naqueles quadros transparentes que as pessoas vão ver algum informativo, seja através de um cartaz, mas explicando a necessidade e o porquê que é melhor separar os resíduos. Porque não é só beneficiar a empresa, a gente está beneficiando o meio ambiente como um todo. E vocês veem que quanto mais passa que o ser humano agride o meio ambiente, mais o meio ambiente ele está mais instável. Não sei se vocês perceberam, mas acho que foi ontem, aquela cidade perto de Pirinópolis, ela foi completamente inundada. Hoje tem muita gente lá sem casa, sem roupa, sem móveis, porque a chuva levou tudo. Foi uma chuva de 1 hora. Até aquela cidadezinha perto de Pirinópolis de Santa Dica. Então, a chuva levou tudo. Destruiu casas, as pessoas estão numa condição muito ruim. E a gente começa a pensar que, ambientalmente, a população brasileira ela não está tão adequada. Então, quando a gente faz uma conscientização com a população, com o comensal, principalmente quando a gente trabalha num restaurante, eles se sentem parte do processo de qualidade do meio ambiente. Porque todos nós somos autores, somos responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. Aqui eu até mostro para vocês 2 imagens, uma errada e uma certa. A errada, olha ali, ó. Os resíduos, eles tem alguns abertos, tem cascas no chão, latas no chão, sacolas rasgadas, muita mosca, nada separado. Então, olha o risco que a gente fala daquele de atrair os insetos, rato, barata, mosca para dentro do restaurante. Pode ser que no restaurante vocês trabalhem, tenham muito inseto que pode estar sendo atraído pelo lixo. Agora, olha o modo certo. Ali você tem uma caçamba dividida em lixo comum e lixo reciclável. Então, você vai colocar no lixo comum resíduos comuns, no lixo reciclável resíduos recicláveis. Está fechada, você não está vendo inseto, ela está higienizada por fora. Então, as pessoas, quando elas fazem o cuidado dessa gestão de resíduos, elas trazem muito benefício para o restaurante. E vocês, como vocês separam ali na hora que está na cozinha, está cortando uma carne, é um resíduo orgânico, tem a lixeirinha certa de colocar. Quando abre um pacote de arroz, aquele saco tem o local certo. Então a gente faz tudo isso para vocês conseguirem identificar qual é a maneira correta de descartar os resíduos. Aqui eu mostro também aquelas lixeiras recicláveis. Então eu tenho a cor vermelha para plástico, azul para papel, verde para vidro, marrom para orgânico e amarela para metal. Não são todos os locais que têm esse tipo de organização, mas quanto mais a gente propicia essa gestão de resíduo correta, melhor a gente tem uma gestão de resíduo, menos risco de atrair vetores. A gente pode até ganhar dinheiro com isso, com a reciclagem ali, de metal, como as latinhas plásticas. Isso pode virar uma subrenda da unidade que vocês trabalham. Reciclagem de plástico, o vidro pode ser também reciclável, papel também. O resíduo orgânico não pode. Então, assim, gente, é uma forma, às vezes, de contribuir com o meio ambiente e ainda dar um pouquinho de dinheiro no final do mês. Agora, o que acontece quando a gente não descarta esses resíduos da forma certa? O descarte inadequado do lixo, em primeiro lugar, pode trazer um problema com as autoridades fiscais. Empresas que estejam descarregando material contaminante junto às redes fluviais e pluviais podem acabar sofrendo com multas e outros tipos de sanção. Ademais, é necessário, em alguns casos, possuir o comprovante de destinação adequada do material. Então, numa cozinha, eu já falei para vocês várias vezes que a Anvisa ela costuma fazer aquelas vistorias. É de 1 a 4 vezes por ano. A área do descarte é muito vistoriada, muito mesmo. Eles querem saber se as caçambas estão sendo higienizadas, se elas estão muito cheias que elas ficam até abertas, se tem insetos ao redor das lixeiras, quem é que recolhe o lixo, para onde ele vai. Tudo isso a vigilância sanitária quer saber.
E aí eu paro e faço uma reflexão com vocês. Uma vez por ano, a Anvisa vai lá no restaurante para ver. Aí o cara não está adequado. Em uma visita, o cara não está adequado, a Anvisa vai e taca a caneta nele. Pode dar multa, pode dar problema. Beleza. Pegou, passou para ele, ele tenta resolver. Na próxima visita, eles conferem. Mas aí eu digo para vocês, tem estabelecimentos que eles maquiam muito. Então eles vão simular que lá está limpo, que lá está adequado. E na verdade pode ser que nem esteja. Então assim, a gestão de resíduo em primeiro momento ela é para a Anvisa, mas prioritariamente ela é para o restaurante ter segurança. Porque se eu finjo que está tudo bem, às vezes eu escondo o lixo em outro lugar, maquio aquela área para ela ficar limpa, organizada. No outro dia, os insetos vão voltar, os animais vão voltar. Risco de entrar na cozinha, risco de cair alguma parte de pelo, algum inseto cair numa refeição. Então, não adianta maquiar. A Anvisa ela não é para punir. Ela é para que a pessoa faça da forma certa e reduza o risco de contaminação daquela refeição. Então essa ideia de quando eles virem vai estar tudo bem, a gente organiza rapidinho, vocês podem até conseguir. Mas o melhor é vocês trabalharem da forma certa e passar segurança para quem está comendo. O descarte de lixo orgânico nas ruas também traz problemas à comunidade local. E até mesmo ao próprio estabelecimento, uma vez que atrai ratos, moscas, gera mau cheiro, entre outros. A melhor maneira de lidar com esse problema é a destinação através de empresas especializadas. Elas muitas das vezes conseguem agregar valor aos materiais e deduzir custos de ambos os lados. Então é aquilo, gente. Resíduo orgânico eu não posso jogar ele de qualquer forma. Eu tenho que ter um cuidado diferenciado com ele. Talvez pela terceirização seja uma saída? Sim. Tem saídas que não são pela terceirização? Tem também. É fazer a separação, é descartar corretamente esse lixo, é ter uma câmara de descarte correto. Então, assim, há saídas. Com relação às pragas e vetores em cozinhas, as pragas e os vetores apresentam micro-organismos prejudiciais à saúde, espalhados em todo o corpo, e por isso são uma ameaça à segurança dos alimentos. Os exemplos mais conhecidos são baratas, moscas, formigas e ratos. Parece óbvio, mas vale a pena reforçar. As áreas dos serviços de alimentação devem estar livres da presença destes animais e de animais domésticos, como cães e gatos. Para isso, devemos manter nos estabelecimentos um conjunto de ações eficazes de controle para impedir a atração, o acesso, o abrigo e a proliferação de vetores e pragas urbanas. Beleza, turma? Então, a gente já falou sobre a questão da microbiologia básica, nós já falamos sobre vírus, fungos, bactérias, outros micro-organismos. Então, assim, quando a gente pensa num inseto e num animal, o corpo deles é cheio de micro-organismos. Eles, assim como nós, também não enxergam os micro-organismos, porque são seres microscópicos. Um rato, uma aranha, uma formiga, uma barata, eles não têm também essa visão tão microscópica para conseguir ver que tem uma bactéria, um vírus, um fungo, um bacilo. Então, assim, o corpo deles é cheio desses micro-organismos. Quando eles passam por cima dos alimentos, vão ficando micro-organismos para trás, eles colonizam os alimentos, eles passam doenças. Então, refeição e vetores e pragas não combina, gente. Se você vê uma barata na sua cozinha, você já tem que se atentar que uma você está vendo, quantas por trás está ali? Entende? Porque para você ver uma, é porque com certeza tem mais. Elas têm hábitos, a maioria delas hábitos noturnos, que é o período que as cozinhas não funcionam. Formigas têm hábitos diurnos, noturnos, o tempo inteiro, e elas transmitem muitas bactérias, vírus, fungos. Por isso que a gente tem que se atentar. Eles são atraídos pelo acúmulo de lixo e por restos de alimentos e água. Assim, devemos manter uma higiene adequada dos locais de trabalho, remover o lixo frequentemente e armazenar os alimentos em embalagens e recipientes fechados. Para evitar o acesso das pragas nas áreas internas do serviço,
As portas e as janelas devem ser mantidas fechadas, as aberturas externas devem apresentar telas milimétricas, inclusive o sistema de exaustão e as portas e janelas quando utilizadas para ventilação. Então, turma, basicamente é aquilo. A forma que os animais e os insetos eles utilizam para identificar se tem comida é diferente da nossa. A formiga ela tem a questão sensitiva dela de olfato bem aguçada para alguns cheiros, as baratas também. Aí você vê já outros animais indo porque está tendo o seu alimento indo para a cozinha. Então, se você tem uma barata, às vezes o vetor que ele come a barata, ele vai para lá. Então, a gente tem um escorpião, uma aranha, aí eles começam a ir. Aí você já pensa em uma escala maior. A cobra vai vir atraída por esses insetos, esses animais de menor porte. Então, tudo que a gente faz, a gente está evitando não só uma praga de formiga, uma praga de barata, mas de outros animais também, que eles são atraídos. Cachorro, quando você tem uma lixeira de fora do restaurante, fica aquela coisa mal fechada, mal exposta, não tem local, o cachorro vai, rasga tudo, cai comida em tudo que é lugar da rua. A nojeira que vira, atrai um monte de inseto, barata, outros bichos. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E tudo tem que estar fechado. Nenhuma janela de restaurante fica sem tela milimétrica, porque pode entrar insetos. As portas elas têm que ter aquela proteção embaixo, para evitar que os insetos rastejantes passem. Elas são de fechamento automático, então você empurra elas, entra, quando você solta a porta já fecha sozinha, ela faz até aquele zigue-zaguezinho até ela parar e fechou. Então ali você está diminuindo o risco de entrar algum inseto. A coifa, no caso, se tiver o sistema de fechamento, fecha a coifa quando sair, para não entrar nenhum inseto ou animal por dentro. Que entram pássaros, entram insetos, besouros, esses que conseguem voar, mosca. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Aqui é uma foto exemplificando os principais vetores, né? O rato, que transmite inúmeras doenças. Aranhas, que podem até picar os colaboradores. Escorpião, que vai atrás de outros insetos e também pode picar colaborador. Formigas, baratas, moscas, que o corpo, assim como de todos esses outros, é lotado de micro-organismos. Então, assim, passou ali e contaminou, tá? Os ralos devem possuir tampas com sistema de fechamento. Há outras formas de evitar o acesso. Podemos usar cortina de ar e borracha de vedação nas portas externas. Mas não se esqueça, esses sistemas de vedação e proteção devem ser mantidos em adequado estado de conservação e funcionamento. Cortina de ar, gente, tem até um aparelhinho que ele fica fazendo um sopro de ar que as moscas e insetos voadores não conseguem entrar. A borrachinha de vedação é aquela que fica perto da porta, ali embaixo, para não deixar espaço para nenhum inseto passar. E agora o ralo, que é o que a gente vai ver essa imagem. Esse é um ralo caseiro, mas para o caso de banheiro tem que ter esse ralo com vedação, para garantir aquela proteção para o ambiente, para não entrar nenhuma barata de esgoto, nenhum inseto que sai do esgoto, certo? Esse aqui já é um ralo de uma cozinha industrial, que ele já tem vários tipos de telinha, que é para não passar inseto, e também para alguns alimentos, quando vocês lavam a cozinha, os colaboradores lavam, manda aquela água em direção ao ralo, ele faz meio que uma filtragem. Aí você evita que passe inseto, mas também filtra aqueles resíduos para depois jogar no lixo, porque isso pode entupir o esgoto de vocês. E para evitar o abrigo, devemos manter os ambientes de trabalho organizados e sem objetos em desuso. Outra estratégia é a organização do estoque. Devemos armazenar os alimentos com adequado afastamento do piso, da parede e do forro, pois isso ajuda na ventilação e na higienização e dificulta o abrigo para os animais. Foi a nossa aula de armazenamento que a gente falou, que tem que ter uma distância mínima de 10 centímetros da parede, de 30 centímetros do forro, de 25 centímetros do piso, tem que ter uma distância entre elas de 50 centímetros. Tudo isso, você consegue ter uma ventilação melhor, os insetos eles não ficam escondidos. Se não está encostado na parede,
Não tem como ficar aquelas partes sem a gente ver. A gente consegue ver de frente, de trás, ver por cima, ver por baixo. Nenhum inseto fica escondido ali, se o estoque é organizado. Além das medidas preventivas, devemos verificar regularmente a presença de animais e de seus indícios, como fezes, pelos, embalagens de matérias-primas ruídas. E se verificarmos indícios ou a presença desses animais, devemos comunicar o responsável pelo estabelecimento. Além disso, os alimentos que possam ter sido contaminados devem ser imediatamente descartados e as áreas afetadas devem ser higienizadas. Aqui eu lembro, gente, de uma empresa que eu trabalhei lá em Goiânia. Na nossa cozinha industrial era uma área de distribuição. Então éramos 2 nutricionistas, eu e uma colega de trabalho. Nós tivemos uma infestação de rato. Por quê? Aonde instalaram essa cozinha industrial, eles não pensaram no que tinha em volta. Tinha muito ferro velho. Ferro velho é cheio de carcaça, onde esses animais, como ratos, baratas, fazem morada. E aí, quando eles perceberam que tinha uma cozinha, que tinha produção de lixo, que tinha um estoque que a gente mandava ainda alimentos desse estoque para vários lugares do Brasil, a gente começou a ter invasão de rato. Chegou um dia que a gente viu, tinha lá de fora, nessa parte desse estoque, ficava um estoque fechadinho, tinha vários pallets com pilhas e pilhas de arroz. Nós devíamos ter mais de toneladas de arroz. Aí a gente começou a perceber que aquelas embalagens estavam sendo ruídas. Porque o rato ele fica ali roendo, ele rói plástico, ele rói fio, rói rói madeira, tudo ele rói. Nada ele fica sem roer. E aí começava a roer, ruía lá a embalagem. Você percebia sempre uns grãozinhos no chão. Aí você olhava, não achava. Depois foi ficando mais evidente. O que a gente teve que fazer? Chamar a dedetização. Ela tinha feito? Fez. Não foi no... ela garantiu que não ia ter ratos no período X, mas não foi suficiente porque em volta da nossa cozinha tinha muito ferro velho. E aí, o que acontece? Entrou esses vetores no estoque, matou um monte, eles se proliferam muito rápido, e aí começou a fazer essa dedetização mais frequente. Se surgisse de novo, ia ter que fazer? Ia, mesmo se estava dentro do prazo, tem que fazer a dedetização. Aqui, gente, eu mostro para vocês a formiga. Você não vê ela, você pode estar lá no seu cômodo mais limpo da sua casa. Você deixa uma vasilha com melado no chão. Passa meia hora, vai estar cheio de formiga. Por quê? Elas fazem isso, elas sentem o cheiro, elas são atraídas e elas têm muitas bactérias no corpo dela, muitos micro-organismos. Então, imaginem, isso é em casa, numa cozinha industrial, muito mais alimentos que a gente tem, né? Então não pode ficar nada sujo para o outro dia, tudo tem que ser lavado no mesmo dia, para evitar que esses insetos, esses animais, eles se proliferem nesse ambiente. Pragas e vetores em cozinhas. Os vestígios de pragas e vetores mostram que as medidas preventivas não foram suficientes para manter o ambiente livre destes animais. E agora, o que fazer? Uma das ações corretivas pode ser a aplicação de produtos químicos que ajudam no controle e na eliminação das pragas. Trabalho que deve ser feito por uma empresa especializada e licenciada pelos órgãos competentes. E aqui, gente, já é questão de Anvisa. Ela, quando ela vai no seu restaurante, ela fala assim, para o responsável: cadê o controle de pragas? Aí eles olham lá, quando é que foi feita a última dedetização, quem fez, se a empresa tem registro, se ela deixou o documento lá dizendo que fez essa vistoria, que fez essa dedetização, qual vai ser o prazo previsto para fazer de novo. Então eles olham tudo. Tem que ser empresa especializada. Pode ser agente da cozinha? Não pode. A gente não faz dedetização. Quem faz são empresas especializadas. Aqui eu trago para vocês uma imagem de fezes de rato. O rato ele faz muitas fezes quando ele está andando, caminhando. Então, numa cozinha, quando você percebe que tem fezes de rato, pode ser que entrou um, mas também pode ser uma ninhada, pode ter 10, pode ter 15. O que tem que fazer? Dedetização, desratização. Chama uma empresa especializada, vai aplicar veneno em tudo, para, se tiver um animal desses,
morrer com essa desratização. Porque as fezes já indicam que ele passou por ali. Você não sabe se ele ainda está, se ele já foi embora. Entende? É importante acompanhar o serviço desta empresa e certificar-se de que os produtos utilizados são regularizados pela Anvisa. Outra coisa muito importante, devemos seguir todas as recomendações da empresa especializada antes e depois dos procedimentos realizados, a fim de evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios. Esses produtos químicos são altamente tóxicos e, quando utilizados por pessoas não especializadas, podem contaminar os alimentos e ainda prejudicar a saúde daqueles que trabalham no estabelecimento. E para fechar, nunca se esqueça, as pragas são atraídas por restos de comida. Tá, então a empresa foi lá, fez a dedetização da minha unidade, e aí eu vou ver que produto que ela utilizou. Eu tenho que tomar cuidado quando ela aplica esse veneno dentro da cozinha, então geralmente você coloca aqueles plásticos por cima para evitar que caia em fogão, em panela, em utensílio. E é bom, depois que eles fizerem a dedetização, depois de um tempo, a gente dá aquela limpeza geral para tirar esses resíduos. Se isso para na comida, isso pode matar alguém. É aquela famosa contaminação química, que ela vem por um produto tóxico para os vetores. E agora vamos falar um pouquinho sobre como acondicionar o lixo em áreas externas. A UAN precisa ter uma área destinada exclusivamente ao armazenamento de resíduos, com um ponto de água e ralo ligado à rede de esgoto. Essa área deve ser protegida da chuva, sol, acesso de animais e pessoas estranhas. O recipiente usado para o acondicionamento, como a caçamba, deve permanecer fechado e ser de fácil limpeza. É importante também separar o lixo em recipientes para lixo orgânico, resto de alimentos, e lixo reciclável, papel, vidro, plástico e metal. Mas não adianta só separar as lixeiras por cor. Conscientizar a equipe sobre a importância da reciclagem também faz parte do processo. Implementar um projeto de coleta seletiva na UAN depende de um bom planejamento prévio e parcerias com fornecedores para reaproveitamento dos resíduos. Separar não funciona se ao chegar no destino esse plástico não for de fato reciclado e reutilizado. Ou então se a equipe não tomar os cuidados necessários na hora de descartá-lo para a coleta. Então, pessoal, não é toda embalagem que é reciclada. Eu tenho aqui uma embalagem plástica de uma água, certo? Quando eu for reciclar ela, eu tenho que ter certos cuidados para mandar ela para reciclagem. Aí eu pego essa garrafa plástica, corto ela no meio. Já não serve mais para reciclagem, entenderam? É uma garrafa plástica que passou por um veneno. Usei ela para diluir um veneno. Posso reciclar? Nunca na vida. Tenho que descartar ela de outra forma. Então vocês têm que ter muitos cuidados. Embalagens de agrotóxicos, embalagens de produtos de limpeza, essas não reciclamos. Tem que saber o que se recicla, porque às vezes você está juntando ali um monte de lixo que não vai ser reciclado. Então tem que ter essa consciência. E como que a gente aprende isso? A gente busca informações, por exemplo, eu vou começar a reciclagem de garrafas PET na minha unidade. O que eu posso guardar? Como eu armazeno? Você vai atrás de um fornecedor que pode fazer essa recolha e você vai perguntar para ele, quero fazer a reciclagem, como é que eu vou fazer? Aí ele vai te explicar. Você vai deixar a garrafa virada, seca, pererê, parará, sem o lacre, não sei o que. Eles vão explicar direitinho. Quando a gente fala de alimentos impróprios para consumo, gente, é aqueles alimentos que são estragados. Para descartar um alimento que passou da validade, abra a embalagem, misture o conteúdo ao lixo comum, sem inutilizar o gênero com produto químico. As peças de carne deverão ser fracionadas e a quantidade máxima de descarte para os produtos de origem animal in natura é 50 kg. Caso passe essa quantidade, a UAN deve entrar em contato com a empresa de coleta urbana para orientações, que é a nossa SAMURG, né? Comurg. É importante, porém, que a equipe atente-se à temperatura de armazenamento e organize o estoque para otimizar a utilização de produtos. Uma boa gestão também está relacionada ao manejo adequado de resíduos em UAN. Então, vocês viram como é fácil? Eu vou pegar o lixo, vou pegar aquele alimento, abro a embalagem, misturo ele ao lixo comum e fecho. Acabou. Passou de 50 kg de carne, tenho que chamar a Comurg. Ele vai passar outras orientações de como que faz esse descarte. Descarte de óleos. A UAN não pode descartar gordura no encanamento ou no lixo.
Por isso se faz necessária a presença da caixa de gordura, bem vedada, próxima à área de geração de resíduos. Esse recipiente ainda precisa de um rótulo indicando o nome, CNPJ da empresa responsável pela coleta e a frase resíduo de óleo comestível. Fazer o manejo adequado de resíduos em UAN impacta na qualidade e segurança dos alimentos, no financeiro da empresa e na sociedade como um todo. É responsabilidade de toda a equipe cuidar para que esse lixo seja descartado de maneira correta, além de implementar projetos de aproveitamento integral dos alimentos e coleta seletiva. Aí, quando eu falo sobre óleo, em casa, quando a gente descarta, a gente pode colocar dentro de uma garrafa PET dessa. Eu pego um funil, coloco e descarto o óleo, porque também, gente, esse óleo, quando ele cai nas nossas redes fluviais, a nossa rede de esgoto, ele vai contaminando a água. É difícil fazer a limpeza de uma água cheia de óleo. É outro processo. Então, assim, eles até recomendam em casa a gente fazer dessa forma, e cada garrafinha que a gente recicla de óleo é um desconto na conta de água. Então pode ser interessante. Nas cozinhas industriais é a garrafinha? Não, é a caixa de gordura. E ela é limpada com certa frequência, porque essa caixa vai filtrar aquela gordura, vai tirar aquela gordura e vai deixar a água passar sem entupir. Tem uma empresa que faz a limpeza da caixa de gordura, porque a gordura ela tende a flutuar e a água descer. Então essa caixa vai passando, filtrando, e aí, quando isso acontece, ela vai chegar num nível que ela enche. Aí vem a empresa especializada, faz a limpeza desse resíduo. Eles descartam corretamente. Aqui é o que eu trouxe para vocês, né? Mostrando sobre o óleo de cozinha, como a gente guarda a embalagem para reciclar. Há boas práticas de acondicionamento de resíduo. O lixo deve ser trocado regularmente e acondicionado em sacolas plásticas. A cozinha deverá conter uma lixeira, no mínimo uma lixeira. Os resíduos não devem sair da cozinha pelo mesmo local por onde entram os gêneros alimentícios, que é aquele fluxo, gente. Não pode estar saindo um lixo e entrando um fornecedor. Ali, o risco da contaminação. Caso haja um refeitório, este também deve dispor de lixeira de material lavável, revestida com saco plástico resistente, com tampa e acionamento de pedal. Pedal é o que você pisa com o pé, ele vai e abre a tampa. Lixo orgânico deverá, de preferência, ser separado dos demais tipos de lixo. Os coletores de lixo deverão ser limpos diariamente com detergente e desinfetante, fazendo uso de equipamento de proteção individual, que são as luvas. Trago essa frase, gente, o verdadeiro sabor vai além dos temperos. É a alma que transmite os gostos, é a paixão que saboriza a vida. De Marina de Carvalho Mendes. Essa é a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje. Como eu falei no comecinho do vídeo, eu vou reforçar com vocês alguns conceitos para a prova de amanhã. Não vou me delongar muito, porque a gente já viu 12 aulas a respeito disso. Amanhã é só a prova de finalização. Mas o que eu quero que vocês se atentem é diferenciar o conceito de segurança dos alimentos e segurança alimentar. Que a segurança dos alimentos é tudo que a gente falou nas nossas aulas. É a segurança que um alimento vai transmitir para quem comer ele. Já a segurança alimentar, ela já é aquela condição, mesmo que são muito parecidos o nome, mas é aquela condição que nós seres humanos temos de receber alimento em quantidade suficiente, nutricionalmente adequado, que tenhamos continuidade de receber esse alimento. Vocês lembram que foi aquele termo que surgiu com a Segunda Guerra, quando as tropas estavam passando fome? Então ele fala sobre isso. Segurança alimentar é a condição que o indivíduo tem de ter acesso ao alimento em quantidade, em tempo que respeite a sua nutrição adequada. Já a segurança dos alimentos, ela fala sobre aquilo. O alimento ele não pode transmitir doenças, ele não pode contaminar a pessoa que come, ele tem que ser seguro. Eu quero que vocês relembrem de conceitos de microbiologia básica, de bactérias, fungos, leveduras, micro-organismos em geral, vírus, que cada um desses ele tem um poder de contaminar o alimento. Com relação também ao fluxo de alimentos dentro da cozinha, quero que vocês relembrem o recebimento da mercadoria, o armazenamento da mercadoria, o pré-preparo, o preparo, a distribuição e a gestão de resíduos. Essas 6 etapas são fundamentais. Quando a gente fala nessa matéria de segurança e fluxo de alimentos na cozinha, a gente está falando sobre tudo isso. Como que o alimento, ao longo de todo o caminho que ele faz dentro de uma cozinha, ele vai poder prejudicar ou não aquele comensal.
Então é isso que eu quero que vocês pensem para a aula de revisão. Pessoal, então essa é a matéria que eu tenho que aplicar para vocês hoje. Amanhã eu vou encaminhar para vocês as provas. Também acredito que não vou abrir o Meet, mas eu vou encaminhar para vocês as provinhas. Vocês vão responder e me encaminhar amanhã mesmo, tá bom? Turma, quem tiver dúvida das 7 da noite às 10 da noite, eu estou à disposição para sanar as dúvidas. Então eu quero que vocês estudem, esforcem mais, façam as atividades, não deixem para a última hora. Isso pode atrapalhar a formação de vocês, tá bom? Então, no mais, um ótimo estudo a vocês e amanhã a gente se fala mais. Tchau, tchau!